Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Augusto Quaresma, para a gente começar gravações referentes à introdução ao estudo do direito administrativo. A bem da verdade, vamos iniciar aqui um conjunto de aulas no que diz respeito a essa matéria tão importante para o seu concurso e que por alguns não é tão festejada, não é tão apreciada, mas eu não tenho dúvida que é a chave que falta na tua aprovação. Então vamos a partir desse momento, iniciando com o estudo da introdução ao direito administrativo, partir para os assuntos mais complexos e mais amplos no que diz respeito a essa matéria que, reforço, é a chave para aprovação no teu concurso público. Trata-se de uma disciplina que muitos não gostam, mas é justamente esta disciplina que alguns não gostam que vai fazer com que você, que vai se dar bem com essa disciplina, efetivamente seja aprovado. Vamos junto? Direito administrativo na veia a partir desse momento, começando aqui com o estudo referente à introdução do direito administrativo. Vamos demandar aqui acerca dos principais pontos, lógico, tomando por base aquilo que é mais importante e mais abordado para efeitos de prova nos teus certames, no teu concurso público, na banca da tua prova, no que diz respeito ao direito administrativo. Nós sabemos que essa disciplina é ampla. A bem da verdade, ela funciona para reger o Estado. Então, se trata de uma disciplina que tem várias discussões, que tem vários pontos a serem analisados. A nossa discussão principal aqui nas nossas aulas será justamente daquilo que é mais cobrado para efeitos de concurso público, beleza? Então, sem mais delongas, eu me chamo Augusto Quaresma, sou professor aqui da casa, sou advogado atuante na área de Direito Administrativo e Concursos Públicos e estamos juntos para fazer muita aula a partir de agora no que diz respeito a esse tema. Para cima! Para que a gente possa começar as nossas discussões acerca desse assunto tão importante para a tua prova, vamos começar conversando um pouco no que diz respeito aqui a um assunto essencial. Como já foi falado, vamos conversar um pouco acerca da introdução ao estudo do direito administrativo. Vamos lá! Deixa eu passar aqui. Vamos começar falando um pouco acerca de Estado, governo e administração pública, tá? Esse tópico, por vezes, é cobrado de forma expressa no teu edital. Não raras vezes, você, quando está estudando direito administrativo e pega aquele determinado edital que você está se preparando, você é confrontado com uma dessas três expressões, por vezes as três. Estado, governo e administração pública. Bem, na verdade, Estado e governo são melhores estudados, há um aproveitamento melhor do estudo do Estado e do governo lá no direito constitucional, que é onde a gente faz uma análise mais aprofundada acerca de vários pontos, como federalismo, como sistema de governo, como presidencialismo e parlamentarismo, como república e monarquia e outros pontos tão relevantes quanto. Lá no direito constitucional se aproveita melhor esses temas, mas por óbvio, no direito administrativo, que por vezes se confunde com o direito constitucional, nós também fazemos um aproveitamento muito interessante no que diz respeito a essa matéria, no que diz respeito a esses dois pontos. No entanto, o nosso foco principal nas aulas de direito administrativo está, sem dúvidas, na administração pública, que, a bem da verdade, representa a função de administrar o Estado. Então, sem demora, vamos iniciar aqui o estudo no que diz respeito a esse ponto, iniciando as nossas discussões no que diz respeito ao modelo de Estado constitucional. Preste atenção. O modelo de Estado constitucional é aquele em que há a divisão de funções, conforme nós vamos analisar nessa nossa aula. Aquele em que as funções são divididas e, consequentemente, escalonadas. Observe, o modelo de Estado constitucional que nós vamos estudar é um modelo em que há uma separação entre as funções, que são divididas e escalonadas entre cada um dos poderes da República. Senhores, prestem bem atenção. Nessa altura do campeonato, eu não tenho dúvida que você já sabe quais são os poderes da República. Você sabe melhor do que eu que são poderes da República o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Augusto, mas onde é que eu encontro essa previsão? Você encontra isso lá no artigo 2º da Constituição Federal, que nos diz que são poderes independentes e harmônicos entre si, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eles são independentes, mas eles também são harmônicos. Eu quero que você grave isso. Eu quero que você grave que os poderes que compõem a República são independentes, mas ao passo que são independentes, são também harmônicos. E por essa razão, por existir uma harmonia necessária entre executivo, legislativo e judiciário, nós temos uma consequência necessária, que é a existência de um sistema de freios e contrapesos que mais à frente será melhor aprofundado nas nossas discussões.
Feita essa breve apresentação do assunto, eu quero que você observe também que existe uma crítica posta pela doutrina, e quando eu falo em doutrina, se de repente você está tendo as suas primeiras aulas de direito administrativo, os seus primeiros recortes, os seus primeiros estudos do que diz respeito ao direito, quando eu falo em doutrina, eu falo nos estudos dos professores de direito, nos mestres que lecionam, que discutem acerca dessa matéria. E quando se fala em doutrina, observe que quando se pensa em estudo doutrinário, existe uma certa crítica ao termo separação de poderes. Nós, na bem da verdade, temos 3 poderes. Como eu já falei, temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas há doutrina que critica a expressão separação de poderes. E se fala, bem da verdade, que não existe uma separação de poderes, porque o poder do Estado seria único e indivisível. E por ser único e indivisível este poder do Estado, ele não poderia ser separado, ele não poderia ser tripartido, ele não poderia ser quebrado nem rompido. Ele seria um só. E o que existiria, na bem da verdade, não seria a separação do poder, e sim a separação entre funções. A separação de funções. Essas funções são as funções que efetivamente você precisa levar para a sua prova. E eu vou dizer mais. A função que você veio para a aula de direito administrativo estudar foi a função administrativa. A função administrativa. Veja que a função administrativa é a função que é, efetivamente, aquela que deve ser estudada na aula de direito administrativo. A função administrativa é aquela que deve ser estudada por você quando pensa em estudar o direito administrativo. E essa função, ela é desempenhada de forma típica, pelo poder, olha lá, executivo. Aluno, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se cai um questionamento no seu concurso acerca disso, e te perguntam qual era o poder que exerce de forma típica a função de administrar, você vai responder sem demora e sem medo. Quem exerce a função administrativa de forma típica é o poder executivo. Veja que o poder executivo ele exerce de forma típica a função de administrar, mas não exerce de forma exclusiva, de modo que essa função de administrar também pode ser exercida por outros poderes. Contudo, quando outros poderes, seja o legislativo, seja o judiciário, exercem a função de administrar, estes o fazem de maneira atípica. Então, o desempenho típico da função de administrar é exercido pelo poder executivo, enquanto os outros poderes, legislativo e judiciário, exercem a função de administrar de maneira atípica. Isso que eu quero que você leve para o seu concurso, é isso que eu quero que você leve para a sua prova. O poder executivo administra de forma típica, os demais poderes administram de forma atípica. Anote isso no seu coração, porque isso vai ser cobrado no seu concurso público, beleza? Então vamos imaginar uma questão de prova. O poder executivo, primeira questão do seu concurso, exerce a função administrativa de forma exclusiva e por essa razão não pode ser delegada para outros poderes, certo ou errado? Errado. O poder executivo não exerce a função administrativa de forma típica, exerce a função administrativa de forma típica e não exclusiva. Não é exclusivamente uma função do Poder Executivo, é uma função típica do Poder Executivo, que pode ser exercida de maneira atípica pelos outros poderes. Eu quero dizer o Legislativo, eu quero dizer o Judiciário. Beleza? Feitos esses apontamentos, feitas essas colocações no que diz respeito a Poder Legislativo e Judiciário, eu quero que você guarde agora no seu coração o que nós vamos analisar a partir desse recorte. Perfeito? Vem pra cá, ó. Há uma grande crítica doutrinária à nomenclatura de divisão de poderes, conforme analisado. Uma vez que a visão moderna de direito, o poder ele é uno e indivisível, e o que existe, a bem da verdade, é uma tripartição das funções. Não existe tripartição de poderes, o que existe, a bem da verdade, é a tripartição de funções. Veja que a função administrativa é o objeto de estudo do direito administrativo e, consequentemente, é exercida de forma típica pelo Poder Executivo. Tá? Então, a função de administrar é o objeto de estudo do direito administrativo. O direito administrativo estuda a função administrativa. E esta função é desempenhada de maneira típica pelo Poder Executivo. Cuidado com a pegadinha. Não é de forma exclusiva, é de forma típica. De modo que o Legislativo e o Judiciário, eles também podem exercer a função de administrar.
Contudo, quando fizerem, farão de maneira atípica, ok? A função administrativa pode sim ser exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário. Contudo, quando isto acontecer, acontecerá de maneira atípica. Guarda isso no teu coração e também leva para a tua prova, porque a partir dessa análise posta, vamos fazer agora um estudo no que diz respeito à teoria dos freios e dos contrapesos. Meu aluno, preste bem atenção. Quando se fala em teoria dos freios e contrapesos, você tem que ter em mente justamente o que nós estamos abordando aqui. Se a função de administrar ela não é exercida de forma exclusiva, eu posso dizer com tranquilidade que outros poderes também podem exercer essa função, tá? Perceba que eu estou dizendo aqui com muita segurança que a função administrativa ela é exercida de maneira típica pelo Poder Executivo. Mas os outros poderes, eu quero dizer o Legislativo, eu quero dizer o Judiciário, também podem exercer essa função de maneira atípica. De modo que não existe um único poder que exerça uma determinada função de Estado de maneira exclusiva. É justamente nisto que está pautado o sistema de freios e contrapesos. Se uma questão objetiva te exige isso, você vai responder com tranquilidade. Se uma questão dissertativa te pede para escrever sobre isso, você vai escrever com mais tranquilidade ainda. Perceba que a função de administrar ela é exercida de forma típica pelo Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário podem, outrora, exercer essas funções de maneira atípica, de modo que não existe um poder que exerce uma única função de forma exclusiva. Isto é pressuposto de uma república, para que não exista um poder que mande mais do que os outros, para que não exista um poder que mande nos outros. Nós temos esse pressuposto justamente para que se fundamente que estejamos pautados em efetivamente uma república. A república é a ideia, é a estrutura, onde nós temos uma estrutura onde nenhum dos poderes postos no texto constitucional exerce de forma isolada uma função de Estado e nem está sobreposto aos demais poderes. E aí você consegue observar isso quando a gente parte para estudar as teorias dos freios e contrapesos, em que nenhum poder, nem o Legislativo, nem o Executivo e nem o Judiciário exercerá de forma isolada nenhuma das funções do Estado. Eu quero que você lembre que quando nós falamos aqui no artigo 2º da Constituição Federal, a gente aprendeu com robustez, a gente aprendeu com qualidade, que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes, mas ao passo que são independentes, também são harmônicos. E por essa razão eu consigo entender muito bem que há uma harmonia necessária entre Executivo, entre Legislativo e entre Poder Judiciário. Perfeito? Vibrando? Tranquilo? Então vamos avançar aqui para o estudo referente ao nosso próximo tópico, que é o artigo 2º, tão falado aqui no decurso de nossa aula, o artigo 2º da Constituição Federal. Eu quero que você decore esse artigo 2º. Ah, não, mas eu prefiro aprender, então ótimo, aprenda. Mas se você não conseguir aprender, decore este artigo 2º, porque ele é extremamente importante para o seu concurso público. Perceba que o artigo 2º ele diz pra gente... Cuidado com esse artigo 2º, decore o artigo 2º. No artigo 2º a gente consegue observar que são poderes da União, olha lá, independentes, mas também são poderes da União harmônicos entre si. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Existe então uma independência entre os poderes, Augusto? Existe, mas ao passo que existe independência, há também uma harmonia necessária entre os poderes executivos, entre o poder legislativo e entre o poder judiciário, de modo que não existe poder que se sobrepõe a outro, de modo que não existe poder que manda mais do que o outro. O que há, bem da verdade, é uma independência para que cada um desempenhe suas metas, os seus planos, aquilo que a Constituição Federal lhe autorizou a exercer. Mas não existe uma relação de sobreposição de um para com o outro. De modo que existe, a bem da verdade, uma harmonia que legitima o sistema de freios e contrapesos. Você quer um exemplo concreto e prático para que você consiga entender isso na prática? Observe que o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República no âmbito da União, o governador do Estado no âmbito dos estados, o prefeito no âmbito dos municípios, os chefes da administração pública, que é o Poder Executivo,
conforme já analisamos, exercendo de forma típica a função de administrar. Eles têm liberdade, independência para exercer os seus planos de governo, para exercer as suas metas fiscais, para exercer aquilo que precisa efetivamente ser feito para o povo e pelo povo. Mas, não raras vezes, no desempenho de todas essas atividades que aqui foram pontuadas, existe uma intervenção do Poder Judiciário em face do Poder Executivo para que de repente seja sanada uma situação de ilegalidade, para que de repente seja sanado um contexto exploratório ou que deixa de ser desenvolvido por parte do Poder Executivo. Por essa razão é importante ter em mente que o Poder Executivo de fato desempenha de forma típica a função de administrar. O Poder Executivo de fato desempenha de forma típica a função administrativa. Mas não raras vezes o Poder Judiciário intervém no desempenho dessa função típica do Executivo, quando o Executivo, por exemplo, pratica uma ilegalidade, pratica um abuso de poder, pratica um abuso de autoridade, e aí é necessário uma intervenção do Poder Judiciário em face do Poder Executivo. A isso, lá na frente, nós chamamos de controle. E nesse nosso caso aqui, controle externo, porque existe um controle do judiciário em face de outro poder, que é o poder executivo. A isso dá-se o nome de controle. E nesse caso, conforme já analisamos, trata-se de controle externo da administração pública do poder judiciário em face da administração pública, seja executivo municipal, estadual, distrital ou federal no âmbito da União. Show de bola? Vamos avançar no nosso estudo? Então, postas essas observações, a gente agora consegue prosseguir com mais um slide, analisando agora o artigo 37 da Constituição Federal, que é o artigo que vai demandar, que vai expor as principais informações no que diz respeito ao estudo da administração pública. Meu aluno, preste bem atenção. Nas minhas aulas do curso presencial, eu costumo deixar muito claro que o Poder Executivo, que a administração pública, ela não se trata de um estudo codificado, como nós encontramos no Código Penal, como nós encontramos no Código de Processo Penal. Quando se vai estudar direito administrativo, eu não tenho um código, como eu tenho, por exemplo, no direito penal, como eu tenho, por exemplo, no processo penal, como eu tenho no direito civil, no Código de Processo Civil e outros direitos tais. Outros ramos do direito tais, aliás. Essa mesma situação não acontece quando nós estamos estudando direito administrativo. Estudando direito administrativo, eu quero que você perceba que nós não temos um código de direito administrativo. O que nós temos regendo essa matéria é o artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, que você, aluno que quer passar em concurso, tem que saber bem, porque tem muitas regras que tanto se aplicam ao direito constitucional, como também se aplicam aqui ao direito administrativo. Nós vamos analisar várias delas, tá? Como nós também temos algumas legislações esparsas que servem para reger o estudo do direito administrativo, e eu te explico. Nós temos, por exemplo, a Lei 8.429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos a Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Disciplinar. Nós temos as legislações estaduais que regem as atividades e que funcionam como regimento interno de determinados órgãos públicos ou de determinadas funções de Estado. Nós temos outras várias legislações que servem para fundamentar e para reger o direito administrativo e que são estudadas no direito administrativo de maneira esparsa. Nós teremos aulas aqui de improbidade administrativa, nós teremos aulas aqui de Lei 9784 e 99. E nós vamos ter, por diversas vezes, aulas no que diz respeito a alguns temas do direito administrativo que não tem uma legislação para que a gente siga uma ordem bonitinha de estudo, como nós fazemos no direito penal, por exemplo, parte especial. Você quer estudar em homicídio? Você começa a partir do artigo 121 do Código Penal. Artigo 121, parágrafo caput, artigo 121, parágrafo 1º, artigo 121, parágrafo 2º com as qualificadoras, o artigo 121, parágrafo 3º. Depois você faz toda a progressão do artigo 121, pronto, estudou homicídio. Direito administrativo, várias vezes vai ter que ser fundamentada no estudo da doutrina, daquilo que diz os professores de direito, os tradicionais professores de direito, como é o caso do professor Lopes Meireles, como é o caso da nossa querida Di Pietro, tá? Como é o caso do José dos Santos Carvalho Filho, tá? E como é o caso de tantos outros nomes do direito administrativo, que é quem vão efetivamente trazer para a gente conhecimento acerca do direito administrativo, que não raras vezes não encontra fundamentos previstos na legislação.
Por essa razão, o tão importante estudo das aulas de direito administrativo, para que a gente entenda os principais aspectos, os principais fundamentos no que diz respeito a essa matéria. Show de bola? Então, feita essa explicação aqui, a gente consegue observar que o estudo do artigo 37 caput e seguintes, 37, os seus parágrafos até o artigo 41, é um estudo essencial, porque é lá que se está o tema administração pública, e é lá que você consegue entender servidores públicos, responsabilidade civil do Estado, os princípios expressos da Constituição Federal, que nós vamos estudar a partir desse momento, e outros recortes e estudos tão relevantes quanto. Então, já já nós voltamos para fazer o estudo do artigo 37 caput e já iniciar as nossas discussões no que diz respeito aos princípios que regem essa matéria: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o tão importante princípio da eficiência previsto também no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos para cima? Tamo junto? Fosse foco e até já.